Bom dia, tudo bem? Sétimo ano. Espero que todos estejam bem dentro de casa, né? Vamos respeitar esse período do isolamento. Apesar de toda a saudade, nós sabemos que é para a nossa própria saúde e precisamos manter desse jeito por enquanto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso capítulo 3, que vai falar sobre a diversidade indígena, a arte indígena. E eu pedi que vocês lessem as páginas da 38 até a 40 para a gente poder iniciar a nossa parte cultural indígena, onde os indígenas mais pontuaram para que nós hoje pudéssemos saber que essa arte foi deixada por eles. Então lá na página 38 vai falar que eles são, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, né, e a estatística, né, que é o IBGE, ele fala que atualmente, eles fizeram esse até 2010, quer dizer, não tem, já deve ter, né, depois eu vou perguntar direitinho, o Vilnassi já tem essa estatística, porque até 2010 eles eram mais de 800 mil indígenas vivendo no Brasil. E eles se dividem em 300 etnias. Olha que mistura, né? Eles não são um povo puro, não. Assim, só aquela tribo ali. Não, eles se misturam. A etnia deles é muito grande. Então eles se dividem como? Carajá, alguns, né? Bororô, Cadiu, Yanomami e entre outros. Exemplo, aqui nós temos Guarani e temos o Tupi, aqui no Espírito Santo. E aí, eles são um povo tão rico, com tantas diferenças de culturas, com tanta coisa boa para nos ensinar, para nos passar, e eles deixaram essa parte na história, alguns registros importantes. Eu até comentei com vocês na sala, né, que o nosso projeto era ir visitar as aldeias em Aracruz, porque lá, hoje em dia, eles fazem eles explicam tudo que eles estão vivendo, com a nova proposta, com essa área mais urbana, saindo um pouco dessa área que eles viviam mais rural, que a gente pode colocar assim, e trazendo eles mais para a área urbana, né, eles vivendo mais na cidade. E aí, esse período todo que desenvolveu essas etnias, essa mistura, eles surgiram com a arte chamada arte indígena, que aí são, igual a gente vai ver na simetria, que vocês vão ver lá na página 41, que ficou muito simétrico, eles utilizavam muitas linhas, faziam o artesanato, e aí eles iam utilizando uma forma mais fácil de estar esculpindo naquilo que eles produziam. Porque não era só na cerâmica, na madeira também eles utilizavam muito. E algumas características em comum que eles tinham, comuns, né, um com o outro, era a questão de plumaria, de pinturas, o jeito de se pintar, como que era, que tipo de pintura usava para aquele momento, né, para aquela festividade. Então eles foram separando e isso aí ficou comum entre eles. Uma característica também que eles utilizavam muito, que era muito feito, era a questão da cerâmica, do barro. Né? Era uma característica comum entre as tribos indígenas. Tá? O que mais era que eles frisavam muito? Essa parte do artesanato ficou muito marcante na questão do povo indígena. Tanto é que até hoje nós vemos. E é uma riqueza. Por que é uma riqueza, professora? Por exemplo, se você vai lá hoje, eles continuam fazendo. Eles fazem colares, eles fazem cocá, eles sabem trabalhar em pedras, esculpindo, eles sabem fazer as madeiras, esculpir em madeiras. Então a arte deles acaba sendo muito rica visualmente. A gente olha e quando chega lá você sente vontade de ter. Eu mesmo tenho um cordão, quando eu estive lá eu acabei comprando. Porque, professora, mas eles ficam fazendo comércio? Sim, eles foram ensinados assim lá no início da história, quando os portugueses chegaram aqui. Eles faziam a troca, né? Eles tinham essa coisa da troca. Né? Eles faziam o cultivo da cana-de-açúcar e chegavam lá e trocavam por aquilo que eles não tinham costume de ver. Né? Que não era o dia a dia deles, o cotidiano, dia a dia. Então vamos lá. Na arte plumária,
O que eles falam da arte plumária? Que os cocares, eles são feitos com penas e plumas de espécies raras de ave. Professor, mas não é proibido? Não, mas eles têm todo um cuidado para fazer esse tipo de cocar, de cordões, para eles se enfeitarem, né? Eles têm um cuidado com os tipos de aves para que também não acabem com aquela, não seja extinto, né? Eles têm um cuidado. E a maioria deles, eles fazem numa linguagem visual. Você olha para ele e aí você ali imagina, nossa, ele está assim, nossa, esse índio ele é mais pintado, esse índio ele tem um colorido mais bonito. Então, eles valorizam isso para eles, tá? Isso significa muito para a arte indígena, tá? O modo como eles se vestem, como eles se apresentam. Já na arte gráfica, eles utilizam as linhas, né? As linhas, vocês vão ver lá no capítulo 40, na página 41, que as linhas elas são muito utilizadas para enfeites, principalmente nas casas. Há pouco tempo eu vi uma reportagem que teve um indígena que pintou lá em Manaus, na área deles, né? Ele fez umas pinturas assim, foi muito relevante. Então eles fazem. O que eles utilizam lá? Olha, de grafismo é uma tradição importantíssima para as etnias indígenas, porque é um jeito mais prático de pintar. Vocês vão ver aí que aqui na figura, olha, que mostra aqui no livro, o estilo do grafismo. Eles consideram como grafismo, isso porque trabalham com linhas ou figuras geométricas, tá? Então, tá bom. Na página 40, vocês vão ver algumas cestarias e cerâmicas, que eles mesmos produzem as cestarias, né? Eles mesmos fazem, e a questão da cerâmica também, porque eles fazem o barro e acabam produzindo esses tipos de cerâmicas, tá? Vocês vão ver que a importância, exemplo, quando a gente faz essa coisa do grafismo, às vezes a gente pensa que é só o trabalho com nome, ou alguns riscos, ou vandalismo, e aí nessa parte da arte indígena, ali eles já começam a mostrar o verdadeiro sentido do grafismo, tá? Então, o que é o grafismo para os indígenas? São realizados por meio de linhas que formam composição harmônica. Então pode ser de qualquer jeito. Eles chegavam lá e falavam, não, tinha um modo certinho de como era produzido esse tipo de grafismo, tá? Existia a repetição, o paralelismo e a simetria, que eu falei lá no início. A simetria, o que é a simetria? Ficar exato. Eu vou mandar atividade lá pelo post para vocês fazerem atividade de simetria. Aí vocês vão ter ideia do que eu estou falando. Porque tem que ficar igual. Os lados têm que permanecer iguais. Vai um lado já todo feito e aí você vai produzir o outro lado. Sendo que a contagem dos quadradinhos tem que estar exato para que fique simétrico. Senão não está certo. Então eles tinham esse capricho de utilizar cada metrozinho direitinho para que a composição ficasse perfeita. Aí vocês vão fazer a página 41, né, que vai dar o paralelismo e a simetria e a repetição. Porque o paralelo, primeiro, depois ele vem a simetria, que é o exato, e vem a repetição, tá? Lá na página 42, vocês vão ver o brincar com a cerâmica. Professora, quando voltar a gente podia fazer? Podemos sim. A utilização, a gente pode utilizar o barro ou a própria argila e aí trabalhar o brincar. Fazer peças que possam chamar a atenção de um jeito que a criança possa entender aquilo que você está fazendo. Então, esses bonecos que eles faziam, era uma forma que as crianças não tinham, né? Então vocês vão ver que as crianças não utilizavam muito essa coisa do brincar. O brincar deles era tomar banho no rio. E aí eles começaram a produzir esses tipos de bonecos. E quem começou foi a etnia Carajá, tá?
foram os primeiros. Eles são lá do centro-oeste do Brasil. Quando chegar na página 42, vocês vão responder também, porque na nossa aula online nós vamos estar corrigindo essas páginas, tá? Aí quando chegar na página 44 e 45, tem aí a aula prática, como modelar uma argila. Como nós estamos num período de isolamento, essas páginas nós não vamos fazer agora, né? Porque a não ser se a gente tivesse massa de modelar em casa. Mas também é um material que às vezes você não tem, porque nós já estamos no 7º ano, né? E às vezes esse tipo de material não tem. Então nós vamos esperar o retorno das aulas para a gente poder estar trabalhando essa página 44 e 45. E como que os índios aproveitavam as suas danças? Eles tinham, né, os instrumentos que eram criados por ele mesmo, a flauta, o próprio chocalho, né, que eles chamam de maraca, e aí o berimbau, e eles dançavam muito, entendeu? Todas as festas, eles tanto festejavam momentos fúnebres, aos momentos religiosos, como aos momentos de nascimento, tudo para eles era muita festa. Então eles dançavam em movimentos circulares, eles dançavam em círculos, porque era uma forma mais próxima de estar ali envolvendo todo o povo, tá? E o que ficou, o que marcou pra gente aqui? Até hoje, a gente vê lá na educação infantil que a professora logo fala, vamos fazer a rotina, vamos fazer em forma de círculo. Quais são os primeiros instrumentos que as crianças veem lá no início, lá na educação infantil? Sempre é o chocalho, o tambor, porque era uma forma de chamar, eles batiam muito e aí despertavam em outra tribo, o tambor e o chocalho. E era muito enfeitado, com muitas penas, com plumas, eles enfeitavam e faziam um colorido. Os tambores, principalmente, tinham um colorido de simetria. Vocês vão ver que era utilizado muito. E eles utilizavam muitas plumas no cabelo, né? Eram muito enfeitados, bem pintados. Então eles tinham esse capricho com a dança e com a música. Eles tanto dançavam como cantavam, tá? Era muito importante essa parte da música deles, era muito importante, porque eles tinham essa característica de dançar, cantar e se arrumar. Eles se arrumavam para esses tipos de eventos. Quando chegar na página 48, vocês vão estar fazendo, aí vocês vão estar pesquisando, tá? Aproveitem aí que vocês estão em casa utilizando o computador, e aí vocês pesquisem a página 48. Quando chegar na próxima aula, sem ser sexta-feira agora, né, do dia 24, vocês têm as atividades para me entregar. Eu tenho que, quem não fez ainda, não enviou, vocês têm até amanhã para poder estar enviando. E essas páginas que eu falei agora serão as páginas que vocês irão fazer para a correção da próxima aula. Eu vou falar novamente quais são as páginas. Vou colocar também no portal quais são as páginas que vocês estarão fazendo para poder fixar bem. É a página 41, a página 43 e a página 48, tá bom? Até a próxima aula e eu espero que todos estejam muito bem para o nosso próximo encontro. Beijo da tia Adriana.